Olá meus amigos, olá minhas amigas, chegamos para mais uma aula, mais um encontro juntos. Que legal, que alegria ter sua companhia e claro, aqui estou de novo o professor Brian, mais uma vez pedindo licença para entrar na sua casa, onde quer que você esteja, viu? Levando o meu trabalho e a prova concursos até você, legal? Hoje uma pegada um pouco diferente, uma proposta um pouco diferente. Eu quero convidar você para a gente olhar para o edital, olhar para esse concurso da PRF, a prova está chegando, temos aí poucos dias para chegarmos à prova, e aí você deve pensar, puxa vida, o edital é longo, o edital é extenso, eu já estudei todo o edital, mas estou com medo. Outros não estudaram todo o edital e querem uma dica, querem algo a mais, querem um extra, um plus, e é exatamente essa a proposta desse vídeo. Tentar mostrar para vocês, buscar trazer essa informação para vocês, daquilo que é essencial para uma prova, o que é uma prova da Banca CESP, qual é o tamanho do desafio que você vai mergulhar lá no dia da prova, tá certo? Então venha comigo, mais esse vídeo começando e claro, você é o meu convidado mais que especial, tá certo? Lembrando que nós estamos falando, né, do concurso da Polícia Rodoviária Federal, tá? PRF, concurso em nível nacional aí, muito disputado. Banca organizadora, Banca do Sebrasp, tá certo? Já passamos os períodos de inscrição e a expectativa da prova é dia 28/3. Como a gente sabe, num cenário pandêmico, a gente pede desculpas porque essa data é mudada e desmudada ou o tempo todo aí especulações sobre a data. Pode ser que a data não esteja mais mas quando eu gravei o curso era essa a ideia, beleza? Bom, vamos conversar com você um pouquinho sobre esta prova. Primeiro, a banca do CESP, né, a banca do Sebrasp, é uma das bancas de maior renome do Brasil, talvez a banca mais famosa de concurso público no Brasil. Ela faz muitas provas há muito tempo e tem um estilo de fazer sua prova que já é bem característico da banca, tá? E quando se fala principalmente em raciocínio lógico matemático. Quando se fala em raciocínio lógico matemático, nós já sabemos o que esperar de uma prova como essa. Primeiro detalhe muito importante. Numa prova do estilo CESP, é uma prova que vai focar muito na resolução de problemas. Então, isso é fundamental e já faz muitos anos que a coisa funciona assim. Então você vai perceber lá no dia da prova que verbos, comandos, como aqueles comandos do resolva, do calcule, do determine, obtenha, esses verbos, esses comandos aqui, eles já estão em desuso há muito tempo, tá? Então não é uma prova de calcular, resolver, determinar, obter nada. Só pode, mas então não tem que fazer conta? Tem que fazer conta. Mas quando você foca na resolução de problemas, você precisa entender que são etapas que você vai precisar. Logo, você vai precisar de uma leitura adequado. E aí você, mas todo mundo sabe ler. Mas ler problema de raciocínio lógico e matemática não é uma leitura trivial, uma leitura tradicional. Dessa leitura, você precisa, para estar dentro da situação, para que você possa ter sucesso, você precisa, ao terminar de ler, como você tem que pensar como parte do problema. Ou seja, quando você lê uma questão de raciocínio lógico, você precisa realmente entender aquele problema como se fosse com você, aquele problema matemático como se fosse você resolvendo o problema, você assistindo aquele problema como se fosse uma novela, como se fosse um filme. Tem que ler a questão e falar, eu entendi, é o fulano que está indo, é o João que está vindo, é o Cláudio que perdeu, é a Márcia que ganhou. Você tem que ler a questão e se imaginar parte daquele problema ou como um espectador. Porque quando você faz a leitura, você aí tem essa etapa da modelagem. O que é a modelagem? A modelagem é exatamente a etapa onde você, uma vez entendendo o problema, você vai buscar no seu repertório, você vai buscar no seu conhecimento a lógica, a matemática, a regra, a propriedade. E é aqui que faz diferença aqueles que estudam mais e estudam menos. Aqueles que já resolveram muitas provas, estão se preparando há bastante tempo, aqueles que já se conhecem a banca, eles têm talvez não a vantagem da leitura, mas ele tem mais recursos, ele tem mais técnicas, ele tem mais propriedades, ele sabe mais, ele tem mais malandragem, aquela malícia de resolver questão é aqui. Porque no final,
Quando você tem o recurso, aí você vai para a última etapa, que é a etapa da resolução. Então, esse é o caminho das pedras numa prova do CESP. Então, uma prova Sebrasp, uma prova CESP, é uma prova que exige que você tenha repertório. Então, quando você estuda o edital, você tem que entender que eu vou usar aquelas regras para resolver questões. Eu vou usar essa técnica aplicando ela num determinado problema. Então, a primeira dica é: você precisa ter um repertório, você precisa ter algumas ideias que são centrais, para que você possa ir lá e ter algumas ferramentas de modelagem para fazer a prova. Infelizmente, né, não é um chip que nós vamos carregar no nosso cérebro e já vem com o modo CESP. Vai ter que suar um pouquinho e vai precisar se dedicar um pouco, tá? Não tenha dúvida que existem muitas propostas, muitos métodos milagrosos, pessoas que falam, que prometem um monte de coisas, mas eu, sinceramente, com a experiência que tenho dando aula de matemática, raciocínio lógico há 10 anos, eu não conheço nada melhor do que a resolução de exercícios, a resolução de provas anteriores, a resolução de diversos problemas. Aí você vai ganhar essa bagagem, essa malícia. Então, quanto mais exercícios você resolver, mais preparado você vai estar. Aí você fala: tá, Brian, mas faltam poucos dias para a prova, você está me deixando desesperado, eu não tenho essa malícia, eu estou querendo buscar essa malícia, o que eu faço? Calma. Vamos lá. Se você realmente percebe que você ainda não tem todo o repertório, a gente vai olhar para o edital aqui e a gente vai olhar para alguns pontos que são muito, muito importantes. Alguns pontos desse edital são muito importantes, outros também são importantes, mas eles precisam ser entendidos com calma. Então vamos lá. Estou mostrando o edital aqui para você e vamos lá para algumas dicas. Olha só. Primeiro, não vai ter uma questão para cada item do edital. Isso é fato. Não tem como colocar o edital inteiro em uma prova. Nunca caiu o edital inteiro. Mas você tem que estudar mais coisas sempre. O que é certeza que cai? Olha, não tenha dúvida que se você aprender aqui, ó, taxa de variação, grandeza, razão, proporção, regras de 3 e porcentagem, cara, isso aqui é o beabá, é o trivial de todo o concurso. De repente, você pode dar um gás, uma energia aqui, ó. Pega uma prova questões, por exemplo, e vai lá, pega questões do CESP de razão, proporção, regra de 3 e porcentagem. Faz um lote lá de umas 20, 30 questões e resolve. Resolve essas questões, aplica, tem muita questão resolvida, eu tenho a alegria, a satisfação de estar resolvendo muitas dessas questões lá para você e dedica-se nessa parte. Isso aqui é fundamental, cai em toda a prova. Outra coisa que eu também percebi, noções de contagem e probabilidade, análise combinatória e probabilidade, cai demais. Para você ter ideia, eu gravei a revisão da PRF, tá? Tô gravando a revisão da PRF também, e nessa revisão da PRF eu fui buscar nos filtros nos anos de 2018, 2019, 2017, 18, 19 e 20. 20 não conta, né? Mas vamos lá. Nos últimos 4 anos, das 100 questões que eu achei da banca CESP, 50 eram de análise combinatória e probabilidade. Outras 30 eram de razão, proporção, regra de 3 e porcentagem. Então, eu tô te falando, cara, esses conteúdos não é da boca para fora que eu tô dizendo. Cai e cai muito. Se você tem pouco tempo para estudar para a prova e vê o edital muito grande pela frente, então foca. Razão, proporção, regra de 3, porcentagem, probabilidade, combinatória, são questões muito, muito cobradas. E com certeza vão cair. Com certeza vão cair. Então, eu tô te dando um rumo. Olha só, você tem 20 dias. Vamos lá. Foca nesses conteúdos, resolve exercícios, vê as questões resolvidas, monta um caderno de questões e se dedica a elas. Tá, Brian, mas eu não quero isso, eu já estou tranquilo, eu já estudei o edital inteiro, mas não estou seguro. Bom, então as regras são as mesmas. Esses conteúdos você precisa resolver mais problemas. Mas se você tiver tempo até o dia da prova, eu quero dizer para você o seguinte, olha, muito provavelmente venha uma questão envolvendo função afim, que é de primeiro grau, função quadrática exponencial vem. Mas lembre-se que é sempre aplicando. Não esquece da primeira parte. Não adianta você pegar o livro da escola que você estudou,
desenhe o gráfico, resolva a equação, calcule o valor de x, não adianta. Vai lá na prova questões, pega questões da banca para você ver que tem uma história, tem um enredo, tem um contexto. Assista a minha revisão da PRF, eu gravei com muito carinho as aulas para te mostrar aplicações, problemas sendo resolvidos. Então é muita aplicação, tá certo? Então não adianta ficar olhando só para teoria, tem que botar a mão na massa e resolver problemas. Outro conteúdo que tenho certeza que vai aparecer ou é progressão aritmética, progressão geométrica, vai ter uma questão com certeza sobre esse assunto, tá? Vamos lá. Eu percebi nesse edital, tá? Nesse edital, que nós temos bastante estatística. Tem, além da matemática vir forte, tem bastante estatística. Olha o que ele falou, ó, descrição de dados, interpretação de tabela e gráfico, interpretar diferentes representações. Aqui, ó, médias, análises e desvios, estimativas. Quando você tem esse tipo de problema, com certeza vem forte. O que vale a pena estudar dessa matéria aqui, ó? Dessa matéria, pode estudar média aritmética, simples e ponderada, média aritmética simples e ponderada, pode estudar variância, pode estudar desvio padrão, que vai aparecer alguma coisa desse sentido. Pode ter certeza, vai aparecer alguma coisa sendo aplicada. Então, com 20 dias para a prova, eu sei que o edital é grande, tem muita coisa e tal, dá para estudar geometria? Vai cair geometria, mas a geometria é grande, né? Vai cair volume, área, tem muita fórmula para decorar, é bastante coisa, é bastante extenso, tá? Eu tô colocando luz naquilo que cai em toda a prova. E se eu fosse dar um palpite, acredito que seria isso. Análise combinatória, probabilidade, razão, proporção, regra de 3 porcentagem, alguma coisinha de função e estatística. Ó, esses 5 itens, eu tenho certeza que talvez não caiam os 5, podem cair os 5 inclusive, tá? Mas que 4 deles vão aparecer na prova? Vão, porque aparece em toda a prova. As outras matérias, é claro que elas são importantes, mas você precisa entender que escala, razão, escalas, semelhança, área, volume, figuras espaciais, todos esses conteúdos, eles exigem muito estudo, são muitas fórmulas, são muitas ideias diferentes. A gente tem o curso completo, gravadinho, com qualquer item que você queira, tá bom? Mas, nesse ponto, faltando 20 dias para a prova, vamos lá. Foco na resolução de questões, muita questão, muito problema. E quais são os conteúdos? Vou falar de novo. Eu sei que é no vídeo, você pode voltar a hora que quiser, mas eu estou te falando de novo. Vai. Razão, proporção, grandeza, regra de 3, porcentagem, análise combinatória, probabilidade, alguma coisinha de função e estatística. Esses caras com certeza vão ser o grosso da prova, vai ser exatamente aí que vai estar a maior parte das questões. Então, fica esperto, não fique resolvendo questões, resolva, calcule, determine, obtenha, não é essa a pegada da prova. Então é resolução de problemas, muita questão CESP em cima desses conteúdos. E cuidado, mais uma dica para fechar. Você que tá, não, Bra, é isso mesmo, eu tô pronto e tal, cara, pega um caderninho de questão do CESP, vai lá, monta um caderno de questões, só questões do CESP, você vai ver que mesmo as matérias que parecem ridículas de fáceis, não são tão fáceis assim. Tem questão de porcentagem que é difícil, tem questão de regra de 3 que é difícil, tem questão de média que é difícil, então fica esperto, fica atento para você não cair na armadilha aí, tá bom? Acho que é isso, galera, espero que eu tenha ajudado, espero que eu tenha acalmado, desejo você uma ótima prova, tranquilidade, calma, entenda que o desafio é grande para você, mas é grande para todos os candidatos. Tenho certeza que você vai ter muito sucesso, tá bom? E precisando da gente, conte com a prova concurso, estaremos sempre aqui oferecendo a melhor preparação, tá certo? Um ótimo estudo a todos, uma ótima prova, que Deus abençoe e tchau, tchau!